Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Aqui é Cláudia Molina, do grupo Apometria Amor e Luz, e estou muito contente de estar aqui com vocês novamente para dar continuidade ao nosso estudo do livro Conflitos Existenciais de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Dando sequência, hoje a gente vai entrar no primeiro capítulo que fala sobre fugas psicológicas. E a gente dividiu por partes, como está no livro. Então, hoje a gente vai falar sobre as causas das fugas psicológicas. E a gente vai ler um pequeno trecho e vai conversar sobre o assunto, tá bom? E para quem quer adquirir esse livro maravilhoso, o link está abaixo do nosso vídeo aqui. Bom, vamos começar falando sobre a carga emocional, né? O indivíduo gera emoções manifestadas pelo corpo físico através de cargas energéticas, que são recebidas pelo sistema nervoso central, onde geralmente são absorvidas ou transferidas para outras partes do corpo através de hormônios do sistema endócrino. As fugas psicológicas ocorrem quando há uma sobrecarga emocional negativa de difícil aceitação sendo transferida para arquivos do nosso inconsciente. Nesse pequeno trecho, a gente pode falar muito, né? Por quê? Porque é o nosso conteúdo principal que a gente fala em todos os nossos trabalhos, as emoções, né? Então, essas energias que a gente a todo momento está oferecendo e recebendo através dos cordões energéticos, ela é fundamental para o nosso crescimento, né? Nossa evolução. O nosso corpo físico, né? Ele tem a função de absorver todas essas energias manifestadas nos outros corpos mais sutis, né? Que a gente tem vários corpos sutis e vai sendo decantado, podemos dizer assim, né? Catalisado até chegar no corpo físico, que é onde a gente manifesta, né? Exatamente tudo que a gente está recebendo, né? Dessas influências todas, tudo que a gente está manipulando. Então, quando é um volume de carga energética emocional muito forte e negativo, como uma forma de defesa da nossa estrutura energética, isso acaba sendo arquivado, bloqueado e arquivado no nosso inconsciente, né? E fica lá, né? Fazendo parte de um retrato do que a gente vivenciou que tem um aspecto negativo e fica lá no nosso arquivo. E essa situação, ela é assim bem complicada, porque isso vai gerar vários transtornos para aquele ser, né? Então, é muito importante esse estudo que a gente está fazendo nesse livro para poder identificar o que exatamente nos incomoda nessa troca de experiências emocionais que a gente tem, não só com as nossas questões internas, mas com o outro, para a gente identificando, trabalhar adequadamente, né? Joana de Ângeles, ela coloca algumas predisposições emocionais, criam um mecanismo automático escapista que evita problemas que exigem maior esforço e aceitação, se desvencilhando dos problemas temporariamente. A aceitação, ação repetitiva do mecanismo de fuga resulta em prejuízo ao seu agente. Então, esse mecanismo automático escapista que a Joana de Ângeles coloca no livro é um excelente termo para a gente identificar como isso funciona. Então, tudo aquilo que é impactante na nossa vida e extremamente identificado como negativo, a gente tende a recuar, né, evitar e buscar outras alternativas. E isso é como se a gente evitasse aquele aprendizado que está sendo proposto na nossa vida.
né? Nossos resgates kármicos com as pessoas, com as situações da vida, vão exigir a todo momento essas provas, né? Para que a gente supere esses desafios. Então a vida vai dar pessoas que vão testar nossa tolerância, nossa paciência, que vão nos convidar a buscar cada vez mais nos melhorar, né? A procurar ver os nossos limites, né? Evitando uma condição vitimista. Então, todas essas situações que a gente vê na vida, isso foi devidamente programado no nosso planejamento reencarnatório para que aquela existência fosse muito proveitosa para o nosso espírito, que a todo momento a gente está sendo chamado para a evolução. E evitar esses aprendizados, evitar esses confrontos, esses desafios, isso gera muito problemas e a gente vai ver sobre isso. Departamentos seletivos da mente bloqueiam automaticamente muitas ações desagradáveis, que são arquivadas em setores especiais, mesmo antes de analisadas devidamente, conforme seria de se esperar. Em face dessa conduta escamoteadora, surgem os mecanismos de transferência de responsabilidade, de ausência de discernimento, de fugas variadas na área psicológica. Essa frase de Joana de Ângeles, ela chama todos para uma atenção muito grande, esse autoconhecimento, né? Porque esses confrontos, quando a gente opta por se escapar, se distanciar daquela situação necessária à nossa vida, né? E a gente começa a ter várias atitudes imaturas, né? Uma delas é a gente colocar para o outro uma responsabilidade que é nossa. Então, a gente se torna infantil, irresponsável diante a esses desafios da vida, né? A outra é que a gente não trabalha o nosso discernimento. Eu falei para vocês no nosso encontro passado sobre as nossas inspirações, sobre tudo que a gente recebe dos planos divinos e superiores e que a gente tem dentro da gente um direcionamento para o que é certo, para o que é benéfico para o nosso espírito, porque as leis divinas, elas estão dentro da gente. Então, discernir entre o bem e o mal é uma coisa que está lá dentro do nosso ser. E à medida que a gente vai procurando se instruir, cada vez mais fica evidente isso na nossa vida, né? Porque quando a gente faz uma ação que vai contra tudo isso que já está dentro da gente, o mal-estar vem, né? E a gente não se sente bem. E esse discernimento é um sinal de amadurecimento. Quando a gente evita pensar sobre isso, também é uma atitude irresponsável e infantil e faz parte de uma fuga psicológica. E é necessário que a gente observe muito bem isso, né? Esse mecanismo automático. Quanto mais a gente faz esse recuo desses desafios e fica essas experiências arquivadas no nosso inconsciente, mais esse material arquivado vai sendo utilizado como gatilho e ação para todas as experiências que vão convidar a gente para mudar de atitude, né? Então, a gente fica naquele círculo vicioso. Dando prosseguimento aqui. A autora espiritual esclarece que na fase infantil a criança age induzida pela imaginação criadora e se utiliza da mentira em razão de desconhecer sua responsabilidade. Contudo, ao invés de ser orientada no lar, fortalecendo a inspiração e a verdade, é castigada sendo condicionada
a uma maneira de agir que lhe causa insegurança, a inquietação emocional e, apesar do seu amadurecimento físico, se mantém na fuga psicológica. E aí, a Joana de Ângeles, ela chama a atenção para a educação, né? Qual é a postura dos pais diante daquela criança que está aprendendo a reagir diante a vida, né? Então, por ignorância, muitos pais aplicam castigos nas crianças quando acontece isso, né? Uma criança usar às vezes o recurso de uma mentira, de uma fantasia que ela idealiza para justificar às vezes um erro dela. E a ação correta desses pais seria conversar com essa criança, orientá-la, né? E o castigo, a falta de diálogo é exatamente o oposto. Isso vai gerar uma repercussão tão drástica no sentido de que ela vai começando a correlacionar essa atitude, né, de não assumir a responsabilidade ao castigo, e todo momento, todo processo que ela vai, né, sendo convidada aos enfrentamentos, às experiências difíceis, ela vai buscar fugir, né, e não enfrentar aquela situação. E a gente vê isso em muitos adultos com atitudes bem infantis. E a gente vai ter uma explicação muito boa sobre isso. Na ausência de condição para enfrentar grandes desafios, encontramos indivíduos que recuam através de atitudes imprudentes, esquecidos dos seus compromissos. Joana de Ângeles menciona o exemplo comum de uma fuga psicológica, agressão verbal contra alguém. O motivo real, né, que ela coloca aqui é a inveja. Então, a pessoa tem inveja de outra e aquilo está mexendo com ela. Mas o que ela cria dentro dela? Ela cria como se ela estivesse agindo em defesa de um ideal de comportamento. Então, o outro está tomando uma atitude que ela gostaria de estar agindo como ele, e aí ela reage contra isso, às vezes xingando, ofendendo, discutindo. Esse recurso, né, gera mágoa, né, e a rebeldia. Esses dois sentimentos, rebeldia e mágoa, eles fazem parte desses conteúdos emocionais que bloqueiam a energia. Então, aquilo lá fica impregnado na pessoa até o momento de saturar. Às vezes vai sendo através de uma doença, né, de um outro transtorno mais profundo, que a gente vai ver logo em seguida. Muitos se afastam da família e da sociedade, optando pelo silêncio para evitar confronto nas soluções de conflitos existenciais. Contudo, esse mecanismo de fuga atrai o que se buscou evitar, gerando transtornos que tendem a se tornar complexos, como a depressão psicológica devido ao alto grau de insatisfação em razão do desequilíbrio dos neurotransmissores pela ausência de estímulos quanto a serotonina e noradrenalina. Hoje, né, nesse exato momento, a gente está vivendo um grande impulso da natureza, que é a gente estar dentro de um ambiente, às vezes com os nossos familiares, né, com aquelas pessoas que, se fosse por opção própria, a gente não estaria, né? Por conta da pandemia, né, a gente foi meio que impulsionado a ficar mais próximo fisicamente dos nossos familiares. Mas a gente sabe disso, né? Hoje, dentro da família, existe um grande exercício para se trabalhar os conteúdos emocionais, né? E aí, o que se vê exatamente são pessoas que procuram evitar isso, né? Filhos que se trancam
dentro do quarto e ficam o dia inteiro, né, naquele quarto. Os pais mal sabem o que acontece com seus filhos. Marido, mulher, mal se conversam, né? Sempre voltados dentro de um recurso de internet, pelo celular e tudo mais. E aí vai um monte de exemplos que a gente sabe muito bem, né? E essa falta, né, de diálogo, essa conversa que a gente tem com o outro, ela precisa ser sincera, né? E nem sempre a gente está disposto a ouvir o que o outro tem para dizer e também a gente ter coragem e disposição para falar aquilo que nos incomoda, né? E eu sempre brinco com o pessoal que falta essa coragem da gente se expor, né? Mas também falta a paciência da gente ver o que está acontecendo ao nosso redor. E esse isolamento, tanto a nível de familiares como da própria sociedade, isso a pessoa vai tendo uma desvalorização da vida, dos pequenos aspectos da vida dela. Ela começa a não ter vontade de nada. Então, ela começa a criar todo um processo de adoecimento da alma dela que tende a gerar uma depressão. Se isso não for identificado e tratado devidamente, há probabilidade de se tornar cada vez mais profunda essa depressão. Hoje a gente vê crianças muito novas com a depressão, né? Então é importante esse olhar aprimorado para toda a nossa vida, inclusive para os nossos familiares, para tentar abrir esse campo de diálogo, de enfrentamento e de crescimento para todos. Joana de Anjos coloca isso aqui de uma forma muito perfeita. A frase dela é a seguinte: toda vez que se tenta evitar esforço e luta, opera-se sentido contrário às leis da vida, que impõem movimento e ação como recursos de crescimento psicológico, moral, intelectual e espiritual. Ninguém cresce ou se desenvolve em estado de paralisia. É fantástico isso, porque, como eu falei antes, as leis da vida já estão dentro da gente, né? A gente já tem isso. Os nossos corpos mais sutis, o búdico, o espírito nosso, eles já têm a noção perfeita, né, do que o Criador nos colocou, né? Então aquele conteúdo, né, de luz, de amor, a gente tem dentro da gente. E aí o que acontece? Quando isso vem, né, ao nosso corpo físico, a nossa manifestação terrena aqui, e a gente rejeita isso, se rebela, não quer trabalhar isso, o bloqueio acontece nos nossos corpos. A gente evita o nosso aprendizado e isso vai gerar várias consequências a nível moral, psicológico e físico. Por quê? Porque a dor também é um fator de estímulo, né? Então vai aparecer na vida dessa pessoa várias coisas. E aqui eu chamo também atenção para uma outra questão. Tudo que procura se evitar, que faz parte do nosso processo evolutivo, ele cada vez mais vai sendo atraído na nossa vida, né? É aquela coisa que, como se a gente colocasse exatamente isso, uma grande escola em que aquele aluno tem deficiência na área de redação, né? Então, a escola, né, seus professores, eles vão trabalhar exatamente na fragilidade daquele aluno para que ele consiga superar, né, sua deficiência e consiga fazer as provas, prestar concurso, enfim, né, ser bem sucedido. Então vamos lá. Quanto mais se busca estímulos dentro das leis e aspirações, mais possibilidades de solução se apresentam, inclusive através de recursos ignorados
permitindo a concretização de empreendimentos programados. Quer dizer isso? A gente tem, né, em nossos corpos sutis, o espírito, o corpo búdico, a inspiração, né? Então a gente tem uma conexão com o divino que vai nos apresentar através, né, desse canal, né, através das nossas sintonizações, ideias, soluções para aquilo que a gente está vivendo, né? Mas é preciso a gente estar desbloqueado, né? Para que aquele canal flua a energia divina de uma forma pura e limpa, né? Sem receio, sem si, né? Então, muitos já aconteceram isso, né? Às vezes a gente pega e tem uma dificuldade numa determinada coisa. E a pessoa às vezes vai fazer uma oração, vai se concentrar, e exatamente quando ela se concentra, vem a ideia, a solução, né? Às vezes ela vê alguma coisa que exatamente mostra para ela por onde que ela deve ir, né? Então, são vários os recados, são vários os sinais que o plano divino passa para a gente. E cada vez que a gente vai indo para frente nesses desafios, mais essas conexões elas vão se tornando limpas e perfeitas. As resistências morais herdadas de vivências espirituais são arquivadas no inconsciente e bloqueia automaticamente toda experiência identificada como negativa. Segundo a autora espiritual, o suicídio é o extremo dessa reação, impondo indevidamente a alguém a responsabilidade do fracasso. Aqui, novamente, ela chama atenção para a palavra resistência. Nós resistimos àquela necessidade, isso vai sendo arquivado no nosso inconsciente, ocorre o bloqueio, né, do que a gente precisava exatamente vivenciar, e nessa condição o indivíduo ele começa a sofrer uma insatisfação com ele mesmo, ele opta por fugir, por se ausentar daquela experiência, ele começa a colocar as responsabilidades dessa situação, desse fracasso, em todos do lado dele, né? Nas circunstâncias da vida. E aí o que acontece? Esse indivíduo ele vai começando a entrar no processo de depressão, né? Como a gente falou, ele se isola da sociedade, da família, e ele vai optando por desistir da própria vida, né? E infelizmente muitos buscam o suicídio como uma ação para que todo aquele mal que ele está sentindo cesse. Mas isso a gente sabe muito bem que não acontece, pelo contrário, há um outro acúmulo sobre isso, que é a responsabilidade que ele tem do tempo reencarnatório, né? Então, infelizmente, o suicídio como fuga psicológica no extremo da situação. Joana de Ângeles assemelha a existência física como uma empresa que apresenta vários momentos de queda e ascensão exigindo um empreendimento adequado. E é fantástico, né? A gente olhar a nossa vida como uma empresa, né? Onde a gente tem os nossos relacionamentos com pessoas que vão fazer toda a diferença para que essa empresa seja bem sucedida, né? E esse respeito, esse entrosamento com todo, né, é muito importante. E a gente sabe que aqui na Terra a gente está sujeito a vários momentos de oscilação. Aprendizado exige isso. Então a gente vai ter momentos que a gente não está bem, né? E nesse momento que a gente não está bem, a gente tem que recorrer a auxílios, né, externos das pessoas, né, de vários fatores, mas a gente precisa se reconhecer nesse momento,
né? Fazer uma avaliação sincera, né? Como a gente coloca, às vezes, um profissional para fazer uma análise de como a empresa está, é a mesma coisa. Só que esse profissional já está dentro da gente. A gente já tem isso dentro da gente, né? Olhando sinceramente como a nossa vida está, como os nossos relacionamentos estão, né? Como que a gente está com a gente mesmo, né? Então, esses questionamentos é que faz toda a diferença para ver se a gente está indo no rumo certo, né? Dessa empresa tão poderosa nossa. Quando não se é capaz de competir ou aceitar o sucesso alheio, ocorre uma fuga psicológica na qual o indivíduo busca se afastar, se tornando indiferente à sua ameaça, diminuindo o volume afetivo, chegando ao aniquilamento da emoção. Isso é fato, né? A gente sabe disso, né? Quando a gente não consegue lidar com as questões que estão sendo apresentadas, né? Com a dificuldade do relacionamento do outro, ou com aquela situação numa empresa, ou na vida, enfim. A solução mais fácil que se apresenta é a gente se ausentar, ficar em silêncio, mas um silêncio que causa um mal-estar, né? Porque a gente nesse silêncio não reflete, a gente fica, sabe, se questionando, se colocando como vítima da situação. E é uma coisa que é uma resposta à imaturidade. Então, dentro dessa estrutura toda que é a vida, né, a gente precisa entender que as emoções, elas são placas de sinalização na nossa vida, que mostram para onde a gente está indo nessa estrada. E identificar isso, saber ler, reconhecer, vai fazer toda a diferença, né? Então, por exemplo, uma raiva diante de uma situação, um medo, né? Ansiedade, uma tristeza, né? E se questionar por que eu estou sentindo isso e puxar na raiz o que causou, qual foi o pensamento que alimentou isso, né? Então, isso é autoconhecimento, né? E esse livro, ele promove isso, ele dá ferramentas para a gente se autoconhecer, né? E nos autotransformar. Joana de Anjos esclarece que algumas fugas psicológicas são utilizadas como fator neutralizador diante ao grande volume de informações decorrentes de diversos veículos de comunicação da massa, conversações menos instrutivas de convivências doentias. Bem, aqui é um outro olhar sobre algumas fugas psicológicas. E aí, a gente pode entender isso como algo natural do ser. Porque hoje a gente está vendo muita informação. Nem sempre as informações que a gente tem são boas, né? Então, às vezes a gente tem pessoas que despejam um conteúdo extremamente pesado, negativo, né? A gente às vezes vai para vê uma notícia na mídia, né? Então, a gente faz o quê, né? Procura exatamente se afastar e ver outras coisas que nos alimentam, que nos agregam valores, né? E isso não há nada de mal nisso, né? Porque é necessário sempre buscar algo positivo, né? Nesse sentido, sim, mas no sentido que a gente falou anteriormente, que são as propostas da vida com o outro, com as situações que a gente precisa trabalhar o emocional, não tem como a gente ficar fugindo, né? Porque não vai ser possível. A vida vai dar novamente um retorno, né? Para que a gente novamente pegue aquela estrada e se depare novamente com o que é necessário na nossa vida. A saúde mental, emocional, por extensão física,
física também será sempre o resultado desse equilíbrio psicofísico que deve vigir nos indivíduos que se trabalhem interiormente, cultivando o otimismo e a confiança irrestrita em Deus e na vida, né? Frase de Joana de Ângeles. E aqui a gente encerra, né, nossa prosa, né, sobre tudo isso, né, que a gente está conversando, esse livro maravilhoso, As Causas das Fugas Psicológicas, dizendo que o nosso equilíbrio, ele é mediante a essa busca do melhor, de confiar nessa bondade infinita de Deus, que coloca exatamente o que a gente precisa na medida certa, no tempo certo, né? E a gente precisa não se rebelar contra isso, encarar isso de uma forma madura, né? E hoje em dia a gente está tendo tantos recursos, a gente tem muitas palestras pela internet, a gente tem livros maravilhosos, né, que a gente pode adquirir, como esse, né, Conflitos Existenciais, né? Então, tanta coisa boa, né, tantos grupos bons, a gente tem nosso grupo lá, quem desejar, os links também estão no nosso site. Só fica parado quem quer, né? Então, fica esse convite para vocês, né? Que vocês sejam muito envolvidos por toda essa bondade, essa misericórdia de Deus, né? Esses exemplos maravilhosos que Jesus colocou na nossa vida. E procurem ler esse livro, procurem refletir, estudar, identificar as emoções, trabalhar isso de uma forma sincera, tá bom? Então, muita gratidão por esse momento. Um abraço no coração de vocês. Namastê.